Amigos contabilistas, gestores, nossos amigos que estão acompanhando nossos vídeos aí sobre reforma trabalhista, vamos elaborar mais um. Hoje em específico nós vamos falar sobre o artigo 60, 61, 62 e 71, que foi alterado pela Lei 13.467, de 14 de julho de 2017, que valerá somente a partir de 11/11/2017. Hoje nós temos muita redação, as alterações são poucas. O artigo 60 fala das atividades insalubres, sempre aqui nós estamos dentro do capítulo de duração de jornada de trabalho e desse controle. Das atividades insalubres, quando eu posso utilizar essa duração ou majorar a minha jornada. Do artigo 61 fala da possibilidade do excesso também de atividades imperiosas, exceder o limite legal. O artigo 62 dos trabalhos dos empregados que não precisam ter a sua jornada de trabalho regulada, e também no artigo 71, onde ele fala do descanso da jornada de trabalho. O artigo 60 diz que as atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados da segurança do trabalho, ou que neles venham a ser inscritos pelo Ministério do Trabalho, quaisquer prorrogação nessa atividade insalubre só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes. Isso é o que trata o artigo 60. Então, você majorar uma atividade, que ela sendo ela insalubre, só se você solicitar e tiver a autorização. E aí nesse artigo 60 foi acrescentado o parágrafo único, onde ele fala que excetuam-se de exigência de licença prévia, que é que a gente trouxe no artigo 60, as jornadas de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Então não precisa autorização prévia quando a jornada for alterada para 12 por 36. Feito, artigo 60. 61 diz o seguinte: 61 diz que, ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder o limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de um serviço inadiável, ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Então é aquela jornada de trabalho que eu preciso terminar aquele trabalho, ou ocorreu algum fato por força maior, eu preciso alongar a minha jornada de trabalho superior à legal. O artigo 61 trata sobre isso, onde ele foi alterado o parágrafo 1º, dando a seguinte redação: o excesso, nos casos desse artigo, que é por força maior, pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então eu não preciso pedir autorização ao sindicato para exceder a jornada se houve um fato relevante de força maior, ou um trabalho que eu preciso executá-lo e encerrá-lo, senão a empresa vai ter prejuízo. Isso foi o parágrafo 1º. O parágrafo 2º permanece normal, dizendo que nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da hora normal. Tem que ser normal, né? O mesmo valor. Nos demais casos de excesso previsto neste artigo, a remuneração será pelo menos 25% superior à da hora normal. E o trabalho não poderá exceder de 12 horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite. Então o parágrafo 2º não foi alterado, foi mantido. E sempre que ocorrer, lá no parágrafo 3º, sempre que ocorrer interrupção do trabalho resultante de causas acidentais ou de força maior, que determinem a impossibilidade de sua realização, a duração de trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário de, no máximo, 2 horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido por aquela força maior, por aquele caso, desde que não exceda de 10 horas diárias em
período não superior a 45 no ano. Essa é a redação do parágrafo 3º do artigo 61. Passando ao artigo 62, isso é algo novo que foi acrescentado. O artigo 62 diz que não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. O capítulo é da duração do trabalho, é o controle do horário do trabalho, controle da jornada. Não estão abrangidos por este regime de controle os empregados que exerçam atividade externa compatível com a fixação de horário de trabalho. Exemplo, motorista que fazem viagens não estão compatíveis com essa questão, apesar de hoje nós termos a legalização, né? A atividade regulamentada do motorista. Esse é um caso específico. E também não faz parte desse controle os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, os quais se equiparam para efeito disposto neste artigo a diretores, chefes de departamento ou filial. Também não há necessidade de controle de jornada. Isso é a redação do artigo 62. E, por fim, o artigo 71, que foi o parágrafo 4º alterado. Diz que o artigo 71, em qualquer trabalho contínuo, aquele rotineiro, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatório a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será de no mínimo 1 hora, e salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder 2 horas. Nós vamos ter alteração aqui na própria lei que veio a reforma trabalhista sobre essa possibilidade de ser menor esse intervalo ou até maior. É uma das cláusulas que o acordado ser maior, valer mais do que o legislado. Esse é um dos casos. Parágrafo 1º, não excedendo de 6 horas de trabalho, será entretanto obrigatório um intervalo de 15 minutos, isso já existia, quando a duração ultrapassar 4 horas. Então, se o trabalho for de até 4 horas, não precisa dar descanso algum. O parágrafo 4º que foi alterado é a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso ou alimentação a empregados urbanos e rurais. Implica o pagamento de natureza indenizatória. Essa é a alteração do parágrafo 4º, que não tinha, era considerado como natureza remuneratória, apenas do período suprimido com acréscimo de 50%. Então, se não for pago, não for concedido esse descanso de trabalho por alimentação, o período que foi suprimido vai ser acrescido como horas e acrescentado 50%, isso sendo ele com natureza remuneratória. Isso foi alterado no parágrafo 4º do artigo 71. Eu acabei esquecendo de ler para vocês, mas eu volto. Além dos empregados que exercem atividade externa, lá no artigo 62, não precisar do controle de trabalho de jornada, além dos gerentes, chefes de departamento, foi incluso pela nova redação os empregados em regime de teletrabalho. Esse regime de teletrabalho é novo na CLT e nós vamos falar no nosso próximo vídeo, que é o capítulo 2A, que foi acrescentado do teletrabalho a partir do artigo 75A. Isso vai ficar para um próximo vídeo. Então, algumas alterações aí na CLT que nós trouxemos aí nesse vídeo para vocês. Espero que tenha ajudado em algo. Forte abraço a todos, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.